Queridos irmãos e irmãs, vamos celebrar final de semana, o 23º domingo do tempo comum, ano litúrgico B. Lembrando que estamos vivendo o mês da Bíblia, da Palavra de Deus, que essa palavra de fato possa cair dentro do nosso coração. E refletindo esse final de semana na Palavra de Deus, possamos entender que desde quando os nossos primeiros pais pecaram, caindo no paraíso com o pecado original, todo ser humano nasce surdo, mudo e cego para as coisas de Deus, para viver uma vida em plenitude, porque a alma já está manchada. É claro que Jesus veio como solução para tirar a nossa cegueira, para tirar o nosso mutismo, para tirar a nossa surdez. Por isso, queridos irmãos e irmãs, através de Moisés, na primeira leitura, Deus irá nos falar que não é por nós mesmos que conseguiremos reverter esta realidade, mas Deus virá em nosso auxílio para nos ajudar a voltar novamente à nossa dignidade original, ou seja, enxergarmos as coisas com os olhos de Deus, ouvirmos as coisas com os ouvidos de Deus, falar da palavra de Deus. Muitas vezes, na nossa luta para poder vencer estas nossas fraquezas, nós desanimamos. E é por isso que o profeta vem falar que é necessário que nós criemos ânimo, não desanimemos diante das dificuldades. E por outro lado também, corremos o risco de desanimarmos na hora que nós precisamos ajudar algum irmão. Porque quando vemos que o irmão não muda de vida, nós desistimos, achando que não tem jeito. Por isso, a primeira reflexão profunda que tiramos da liturgia desse final de semana é exatamente isso, quando Moisés vai dizer que Deus virá em nosso auxílio, Deus virá ao nosso encontro para abrir os olhos dos cegos, para abrir os ouvidos do surdo, para soltar a língua do mudo. Esta experiência é a experiência que cada um de nós precisamos passar. Por isso, nós devemos deixar que Deus faça esta obra em nossas vidas e que, para que a obra aconteça, precisamos deixar-nos domar, sermos domados por Deus. Depois de sermos domados, nós precisamos também abrir o nosso coração para amar. Amar todos aqueles que Deus envia como irmãos para caminhar conosco. Diante desta realidade, precisamos caminhar,
como vai dizer a segunda leitura, para amar todas as pessoas sem fazermos acepção de ninguém. Quando nós temos o coração indomável, lembramos que o nosso coração está semelhante àquilo que Jesus disse na semana passada, que não é de fora que entra as coisas do mal no coração do homem, mas é do coração do homem que sai a cobiça, a malícia, a impureza, a falta de juízo, os ciúmes, as invejas e tudo aquilo que destrói o relacionamento do homem com Deus e, consequentemente, com seus irmãos. Por isso somos chamados, nesta liturgia, a olhar para os nossos irmãos e abrirmos o nosso coração à caridade. A caridade nos falta quando nós achamos que somos melhores do que os outros e desprezamos os nossos irmãos. Por isso, aprendamos que quando vivemos a caridade, nós vencemos o egoísmo que nos impossibilita de vivermos cada dia abertos àquele que, embora está numa situação momentânea pior do que a gente, seja materialmente, seja espiritualmente, seja fisicamente numa doença, esta pessoa não pode ser considerada inferior a nós. Por isso, vai dizer São Tiago que nós precisamos acolher todas as pessoas da mesma maneira, porque é assim que Deus trata todos os seus filhos. Porque é verdade, hoje a mesma pessoa que está numa boa condição financeira, amanhã pode não estar tão bem, e aquela pessoa que está em dificuldade, ela pode ter uma vida abençoada, se for vontade de Deus, e ter uma condição melhor, ou seja, mudar os papéis. Aquele que está doente hoje pode estar com saúde, e aquele que despreza a pessoa doente poderá estar no lugar dela. Então, diante destas realidades, nós temos que entender que a mão de Deus está sobre nós. É Ele que nos direciona, é Ele que faz acontecer o seu projeto em nossas vidas. Por isso, precisamos nos aproximarmos de Jesus, como fez aquele surdo, mudo do evangelho de hoje. Ele queria ser domado diante da sua situação de não poder falar, de não poder escutar e, consequentemente, na vida espiritual, quem não consegue falar das coisas de Deus, quem não consegue escutar a palavra de Deus, também é cego e coxo. Cego porque anda nas trevas e não consegue enxergar as maravilhas de Deus, nem transmiti-la, porque não consegue ouvir. E muito mais do que um cego físico, ou um mudo físico, ou um surdo físico, a nossa cegueira da alma, a nossa situação de não ouvir a palavra de Deus,
a nossa situação de não conseguirmos falar a palavra de Deus é até mais calamitosa do que as pessoas que trazem estas deficiências físicas. Por quê? Essas pessoas podem muito bem encontrar Deus, viver Deus na situação física que ela está vivendo. Agora, para quem vive esta realidade espiritual, corre-se o risco de viver eternamente longe de Deus. Então, olhemos para este surdo, para este mudo que se aproximou de Cristo e recebeu a graça da cura. A partir daquele momento, com toda certeza, ele começou a viver uma nova vida, uma vida transformada, porque a partir daí ele começou um novo processo. O processo que ele iniciou foi o processo de viver a alegria de quem encontrou-se com a palavra de Deus. Como alguém que escutou a palavra de Deus, como alguém que viu as maravilhas de Deus na sua vida. No entanto, querido irmão, querida irmã, eu sempre gosto de refletir sobre isso. Quando nós ouvimos uma homilia, quando nós ouvimos uma palestra que alguém anuncia para nós, que alguém transmite para nós, de 1 a 100%, qual é a porcentagem do nosso aproveitamento dessa transmissão da palavra de Deus? 1%, 10%, 50%? Se for 50% já é uma grande graça. Se for 80%, então nem se fala, mas infelizmente, normalmente não passa de 10%, porque perdemos muito a palavra de Deus. E quando nós perdemos essa palavra de Deus, na sua integridade, na sua riqueza, aquilo que poderia nos tornar mais ricos, ficamos mais pobres, porque a palavra de Deus é uma pérola. Se nós recolhermos todas as pérolas lançadas para nós, estaríamos muito ricos, até mesmo milionários, se formos comparar com essa riqueza que nos abrirá as portas do reino dos céus. E por isso, por não nos abrirmos essa riqueza, muitas vezes vivemos aí coxos, sentados pedindo esmola, mendigando, porque preferimos o comodismo do que nos esforçarmos um pouco a mais para deixarmos que essa riqueza da palavra de Deus transmitida para nós, nas tantas homilias que nós já ouvimos, nas tantas palestras que nós já escutamos, já ouvimos, e tão pouco guardamos de tudo isso. Por isso, acreditamos que aquele homem que foi curado por Jesus, ele soube aproveitar e muito bem a sua nova condição. Tenho certeza que todas as vezes que ele ouvia um dos discípulos de Jesus anunciar a palavra, ou até mesmo o próprio Cristo anunciar o reino, ele estava bem atento para acolher em seu coração, porque ele tinha feito a experiência de poder ouvir, de
poder falar da palavra de Deus. E esta é a alegria que tem que ser transmitida para nós nesse mês da Bíblia, que infelizmente tão pouco amada, tão pouco usada, tão pouco transmitida. Somos chamados, irmãos e irmãs, a amarmos a palavra de Deus, a meditarmos a palavra de Deus, a transmitirmos a palavra de Deus nesse mês da Bíblia e todos os dias das nossas vidas. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.